Bora ver o match do século, rapaziada. Esse que é considerado por muitos, né, um dos melhores, ou o melhor confronto de campeonato mundial, tá? Que aconteceu entre o Boris Spassky, né, jogador russo, soviético, né, considerado aí na época, e o Bobby Fischer, né, americano, né, muita gente conhece aí, pelo menos o Bobby Fischer, né, mas o Spassky também muito conhecido entre a rapaziada que acompanha o xadrez. E vamos lá, essa primeira rodada que é uma partida, talvez a partida mais famosa desse match, né? Que acontece uma coisa bizarra, bizarra, muito estranha. E vamos analisar aqui, vamos mostrar o que foi, tá certo? Aqui eu tô colocando, opa, na visão do Fischer, tá? Que é quem tá de pretas, já que o Fischer é considerado por muitos não o melhor jogador. Mas se vocês preferirem que eu deixe na visão das brancas sempre, deixa aí que a gente pode deixar na visão das brancas, beleza? Aqui temos D4, cavalo F6, o Fischer indo para uma possível índia do rei com G6, bispo G7. Depois de C4, o Fischer muda, né? Ele decide jogar E6, indo aí para o gambito da dama recusado, beleza? Temos D5, cavalo F3, depois de cavalo C3, bispo B4, que é a defesa Ragozin do gambito da dama recusado. E3, roque, bispo D3, C5 e roque. E a gente vê que assim, eu até marquei, né? Que a gente está numa estrutura bem simétrica, pelo menos na lado do rei, né? E aqui também no centro, até a barrinha, né, da 0,1, né, 0,14 para as brancas, que não é uma vantagem nem um pouco significativa, né? Mostrando que a partida está bem equilibrada até agora, beleza? Temos cavalo C6, A3, bispo A5, cavalo volta para E2, né, possivelmente pensando em pular para F4, para G3, controla um pouco a casa de D4, né, ele pode querer pular para cá também, ou pelo menos defender o peão. Um bom lance aqui pelo Spassky, beleza? Peão toma, bispo volta aqui para B6, peão toma, dama toma, torre toma, bispo toma. E aqui, né, depois das trocas das damas, a partida continua bem equilibrada, mas o espaço está um pouquinho melhor desenvolvido, talvez, né, com um pouquinho mais de espaço também, tá? B4, né, colaborando para essa ideia de ganhar espaço. Bispo volta para E7, bispo vem para B2, e aqui o Fischer tem um leve probleminha para desenvolver esse bispo, né, ele pode ficar um pouco passivo, mas ele joga bispo D7 de qualquer maneira, desenvolvendo a peça, né? Torre C8, torre D8, e depois de cavalo D4 temos mais trocas. Cavalo toma, bispo A4 atacando a torre, né? O Fischer conseguiu ativar esse bispo dele que está dormindo um pouquinho na casa de D7, né? E depois de bispo B3 temos mais trocas aí no tabuleiro, né? Aqui, partida completamente empatada, né? Tem uma estrutura de 4 contra 4, opa, aqui na ala do rei e 2 contra 2 na ala da dama, tá? As peças do espaço aqui um pouquinho mais ativas, né? Até por isso a barrinha dá 0,15 de vantagem, mas nada significativo, beleza? Rei F1 trazendo o rei, né? Para os finais, o rei pode ser muito importante. O Fischer faz o mesmo com Rei F8, Rei E2 trazendo mais um pouco o rei, e aqui cavalo E4, né? Centralizando o cavalo, possivelmente colocando pressão aqui no ponto de F2, talvez querendo pular para C3, né? E por isso o Spassky joga torre C1, né? Impedindo o cavalo de pular para cá e também oferecendo a troca de torres. O Fischer aceita, torre toma, bispo toma, e aqui F6, né? Controlando um pouquinho, possivelmente a diagonal do bispo, dando uma casa para o rei se ele quiser vir para cá. Um lance aí também um pouco de espera, né? E o Spassky já vai para cima, né? Com o cavalo A4, colocando pressão no ponto de B7, beleza? O Fischer defende com o cavalo D6. E depois de rei D3, a gente vê que o Spassky está um pouco mais ativo, né? Esse rei está bem mais próximo do centro, né, da atividade do que o rei do Fischer. Mas por ser um final com poucas peças e estruturas bem simétricas, esse final está bem equilibrado, beleza? Fischer joga bispo D8, ameaçando tomar o cavalo e danificar gravemente, né, a estrutura aqui do espaço. Por isso ele joga cavalo C4. E aqui o Fischer joga simplesmente bispo C7, defendendo o cavalo. O espaço aceita trocar, cavalo toma, bispo toma. E aqui, galera, aqui é o momento. Tudo equilibrado, a partida completamente empatada. E esse talvez seja um dos lances mais famosos que vai acontecer agora
dos lances mais famosos da história do xadrez. O lance bispo por H2. E qual que é o problema desse lance, galera? O problema é que, assim, aparentemente ele ganhou um peão. Mas o problema é a continuação, G3. E esse bispo, como é que esse bispo sai daí? O Fischer fala, não, eu tenho esse controle, eu vou jogar H5 e vou jogar H4 e tirar meu bispo. Mas o espaço que tem rei E2, trazendo o rei primeiro. Depois de H4, rei F3. Não adianta você tomar, porque o espaço que tá com o rei aqui agora. E o Fischer, sabendo disso, ele fala, beleza, eu vou perder esse bispo. É porque acontece, se peão toma, o espaço que jogaria peão toma, e esse bispo não sai daí. Se ele tentar jogar bispo G1, você simplesmente joga rei G2 e esse peão está protegido. Então esse bispo já está perdido. O Fischer, sabendo disso, ele fala, vou trazer meu rei, eu posso tentar pelo menos empatar essa partida, de algum jeito. Tá? Os computadores até dão que H3 pode ser um pouquinho mais chato, restringindo o rei. Mas se E7, por incrível que pareça, perdendo esse bispo, ainda é considerado empatado para as pretas, tá? Empatado a partida. Rei G2, e que o Fischer, ele sabe que vai perder o bispo, ele simplesmente toma um peão. E depois de peão toma, ele sacrifica o bispo. E a gente tem uma posição que o Fischer ganhou 2 peões pela peça, né? Pelo bispo. E se ele conseguir trocar, por exemplo, esses 3 peões, ele já não perde. Provavelmente vai empatar, e se trocar esses 3 peões, só alguém for ganhar as pretas, né? Porque rei e bispo não dá mate. Mas vamos ver, né? Porque é bem perigoso também essa posição. É bem difícil de empatar de pretas, porque, claro, o espaço não vai deixar ele trocar os peões à toa, né? Fischer chega com rei D6, tentando ativar o rei. Afinal, esse peão tá numa casa clara, né? Não pode ser defendido por esse bispo. A4, já defendendo esse peão, o Fischer vai trazendo o rei de novo, né? Bispo A3, rei E4, colocando pressão nesse peão. E aqui o espaço simplesmente defende com bispo C5. A6 indo para aquela ideia de tentar trocar peões, mas o espaço, como eu falei, não vai deixar isso acontecer tão facilmente. Aqui, o computador até sugere, ele sugere primeiro tomar. Ele não vê, o computador ele demora para ver que B6 está completamente ganho não, mas é um lance muito forte, né? Se você troca aqui, qual que é a ideia? Esse peão vai ficar numa casa clara e as pretas estão conseguindo tudo o que elas queriam, para trocar os peões. Mas B6 fixa o peão numa casa escura, o rei nunca vai conseguir tomar esse peão. E mais importante do que isso, mantém os peões no jogo, tá? O computador ele até volta atrás e fala que isso daí é empatado, era melhor tomar o peão, mas fixar dá muito mais problemas para o jogo, beleza? F5, aqui jogado pelo Fischer, tentando possivelmente jogar F4, G5, F4 e trocar mais peões. Mas aqui já é um erro, né? Um erro, de certa forma, grave. Mas o único lance, para vocês terem noção, é como se dizer que é bem difícil de ensinar, é bem no detalhe. O único lance é rei H4. Será que o espaço vai encontrar? Claro, rei H4. F4 tentando trocar peões. E aqui ele consegue trocar um peão. Porém, igual eu falei, esse peão ele nunca vai ser tomado. E esses peões ficaram separados, então é difícil o Fischer conseguir alguma coisa com esses 2 peões. Mas claro, de novo só tem um lance para manter uma vantagem boa, que é o lance RH5, o espaço encontra. E depois de RF5, tem de novo, na verdade aqui tem 2 lances muito bons, mas o espaço que vai para o mais preciso deles, né, ou um dos mais precisos, bispo E3, tá? Controlando aqui algumas casas, que pode ser muito importante não deixar o rei passar, beleza? Rei E4, atacando esse bispo F2, dando um passinho, ficando longe desse rei. Rei F5 voltando, bispo H4, possivelmente ideias de jogar bispo G5, né, controlar um pouquinho esse rei. E5, bispo Z5, E4, e aí aqui a gente vê que a importância do bispo, né? O rei com o rei combinando, o rei já não pode vir para F4 nem para G4. E aqui já fica difícil pensar
um lance pro Fischer depois de bispo E3, que basicamente o que acontece? O Fischer tá meio que em Zugzwang, porque esse bispo controla aqui possíveis avanços do rei. Esse peão não pode se mexer, porque o Fischer não, o espaço teria bispo D2. E claro, se ele avançar esse peão, o espaço que vai simplesmente tirar o rei ou jogar rei H6 e eventualmente tomar esses peões, tá? Porque esse peão já está muito avançado. Então qualquer coisa, o espaço poderia simplesmente sacrificar o bispo em alguns dos peões e promover esse daqui. Por isso o Fischer joga rei F6, continuando defendendo esse peão. Depois de rei G4, o Fischer volta rei E5. E aqui o espaço vai meio que manobrando, tá? Para conseguir tomar esse peão de G7. Agora já não tem mais defesa. O Fischer larga, né? Tenta vir para o peão de A4. Rei F5. A5. E aqui o Spassky faz um lance meio desespero, né? Rei bispo F2. Depois de G5, o Spassky simplesmente toma. Aqui chega rei C4, rei F5, rei B4, tentando tomar esse peão, vai conseguir. Mas depois simplesmente toma. Aqui vem o ponto todo, né? Desde aquele lance que ele avançou o peão ao invés de tomar. Se ele tivesse trocado aquela hora, isso daqui já seria um empate. Mas esse peão ele nunca pode ser tomado, tá? Pelo Fischer. E o espaço está chegando muito mais rápido, né? Do que esse peãozinho aqui passado. E no pior dos casos, o espaço poderia simplesmente sacrificar nesse peão. E por isso que depois de rei B6 e D6, o Fischer abandona aqui a partida, né? A primeira partida desse match, muito importante. E assim, com uma derrota bem curiosa, com um cálculo talvez para esse nível considerado básico, um erro de cálculo, né? Considerado grosseiro ou básico, enfim. E que acontece até com os melhores, né? Aqui tá a prova. E vamos ver, né, se o Fischer vai recuperar aí logo nas próximas partidas, como que vai ser o decorrer desse match. E se você assistiu até aqui, brigadão, tamo junto, aceito sugestões de vídeos ou sugestões até mesmo no layout para essa série, tá? Igual eu falei também, se preferem ver da visão das brancas, das pretas, enfim, do Fischer, né, ou do Spassky. E é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!